Fundação Cash, ensinamentos em português. Apresenta hoje como tema Entendendo a Ciência Plasma. Aula 1, com o professor Marcos Muniz. Sou o Marcos Muniz e vamos falar sobre o entendimento de ciências de plasma. Essa é a primeira parte e nós vamos falar sobre os GANs. Então aqui é um exemplo de como funciona o universo. Ele está em crescimento, ele está em expansão. Então ele funciona como uma espiral, né? Que as estrelas elas estão se distanciando cada vez mais. Mas por que isso? Porque o universo ele está em expansão constantemente. Aqui do lado nós temos também uma galáxia emanando seus campos, né? E vamos falar também sobre as definições de GANs. GANs é um novo estado de matéria, onde a molécula de gás se torna nano de si mesma e aparece como estado sólido da matéria. GANs para nanossólidos chamamos de GANs como abreviatura. Então temos aqui, são as espirais aqui, como vocês podem ver, que estão no estado matéria. Esses espirais eles foram feitos com fio de cobre e nós vamos fazer aquele processo do nanorevestimento para fazer que ele se torne no estado nano, que ele vai sair do estado de matéria e entrar para o estado nano. Então esse estado nano nós vamos usar ele para poder chegar ao estado GANs, né? Que são os gases nanossólidos. Então nano para GANs, se expusermos esses nanocobre em simples para outra condição, como um ambiente de água salgada, criamos a condição para o GANs de cobre ser criado. Então, como todos podem ver, aqui ele está no estado nano, e quando vocês podem perceber que eles estão um pouquinho distante do outro, né? Que eles estão aqui nessa placa que é nanorrevestida. E quando efetuarmos a ligação de uma placa com a outra, vai se criar um campo aqui entre elas, e onde que vai se criar o óxido, e se criando o óxido nós temos aí os GANs, e eles se tornam livres e não estão mais em estado, não estão mais ligados ao cobre. Então, como vocês podem ver na imagem aqui, ele está aqui como nano, e depois ele vai se soltar e vai criar o óxido, ficando separadamente aqui no fundo. Nós temos aqui um exemplo, aqui tem uma distância entre 5 centímetros das placas, né? E onde que se cria esses campos, se criando o óxido. Então aqui já temos o estado GANs. Aqui nesse vidro um exemplo, né, do estado GANs, onde que cada partícula dessa que está aqui se representa um pequeno sol, e eles não estão mais ligados ao fio de cobre, eles se tornam-se um óxido de cobre de materiais GANs, né? Então ele saiu do estado nano e entrou para o estado GANs, que eles são independentes. Então aqui nós temos um exemplo mostrado aqui na imagem. Cada uma dessas bolas individuais é como se fosse um pequeno sol, radiador de energia continuadamente para fora. Então acontece aqui que você está vendo uma partícula dessa funcionando como sol. Ela o tempo todo ela está ali emanando energia, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Isso aqui é uma única partícula, aqui mostrando como que se funciona. Ele sai do polo norte e entra para o polo sul, polo norte, polo sul, e o tempo todo ela fica emanando energia. Os campos magnéticos e gravitacionais do plasma, né? Então um plasma é feito
com milhões e milhões de campos que se unem e giram continuadamente. A interação desses campos são dinâmicas. Nos próximos workshops mostraremos como fazer os seguintes GANs. Então nós vamos fazer a produção do CO2, a produção de cobre, a produção de zinco, GANs de ferro, a captação de aminoácidos. Vamos produzir GANs de comida, fazer GANs de cálcio, GANs de medicamentos e GANs da própria água do mar. Então temos aí um exemplo do que foi se passado, e cada pequeno GANs é como se fosse um pequeno sol. Ele emana energia o tempo todo. E por que é livre? Se consegue emitir campos muito mais fortes do que qualquer estado de matéria, dando e recebendo campos continuadamente? As questões sobre os GANs. A ciência de plasma é uma extensão do que conhecemos, um olhar mais profundo na essência de tudo o que são campos magnéticos. A interação desses campos magnéticos, criando o que chamamos campos mais graves, campos magnéticos e gravitacionais, é criar nanocamadas e permitir uma maior interação com esses campos. E como usamos essas placas nanos em camadas para produzir GANs? GANs, pequenos sóis livres, que continuadamente dando e recebendo os campos. E vamos entender aí na próxima aula sobre a ciência do plasma, né? Então vai vir a parte 2, onde que vai ter um outro professor responsável em estar dando continuidade. Até mais, em breve estaremos de volta.